Então eu propus a seguinte situação. Vamos lá, agora dá certo. Você está novamente, agora está aparecendo. E aí você está aqui na sua residência, que a figura era essa. A sua residência é nesse ponto. E você pretende vir para esse ponto, a sua sala de aula. E aí você vai percorrer esse trajeto de verde. Então a nossa equação da velocidade é v igual ΔS sobre ΔT. E aqui você vai ter só uma posição final menos uma posição inicial. Não tem problema repetir novamente, é bom que fixa mais. Então nesse caso, você tem uma posição final aqui menos uma posição inicial. Você não tem a informação do que aconteceu, por exemplo, no meio do caminho. Então pode ser que você tenha aumentado ou reduzido sua velocidade. Então o que eu tenho que fazer? Acelerando um pouquinho mais, eu tenho que reduzir o meu intervalo. Você tem a sua equação, o seu gráfico aqui da posição, em função do tempo. E aí você saiu da sua residência, do ponto A, e veio até o ponto B. Até o ponto B. Então você descreveu essa velocidade. Mas aí pode ser que o seu trajeto não tenha sido tão linear quanto está aparecendo aqui. Pode ser que o seu trajeto tenha sido da seguinte forma. Ponto A e o ponto B. Pode ser que a sua velocidade tenha sido assim. Assim. Então, para eu saber a velocidade a cada momento, a cada instante, eu devo reduzir o meu intervalo. Reduzindo o meu intervalo, eu vou ter uma maior precisão da minha velocidade, uma vez que a velocidade aqui é igual à inclinação da reta, certo? A velocidade e a inclinação dessa reta da posição em função do tempo. Então, essa variável é uma inclinação dessa, é uma função dessa variável em relação a essa. Então, aqui eu vou ter uma determinada velocidade nesse primeiro percurso. Vou mudar aqui a cor. Eu vou ter uma velocidade nesse percurso, vou ter uma outra velocidade nesse, uma outra nesse, uma outra nesse, uma outra nesse e uma outra nesse. E assim eu completo toda a minha trajetória. Mas aí aqui ainda houve uma variação nessa velocidade, como é possível observar. Então eu vou reduzir ainda mais o meu intervalo. Reduzindo ainda mais, eu vou aumentar a minha precisão. Então vai chegar um ponto que eu vou reduzir tanto que eu vou chegar à seguinte conclusão. A velocidade instantânea vai ser exatamente igual ao limite de ΔS sobre ΔT quando o ΔT tende a zero. Então aqui eu teria uma velocidade instantânea, que isso daqui é exatamente igual à derivada da função em função do tempo. A derivada da posição em função do tempo. Ok? O risco está saindo um pouquinho tremido por conta do recurso do Paint, que ele não é tão bom quanto o outro recurso que eu estava utilizando. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho a equação da derivada da posição em função do tempo. Olhando isso em termos matemáticos, eu vou fazer um gráfico de uma determinada função f de x em relação a x. E esse gráfico vai ter essa característica. Ele vai ter essa característica. E aí eu vou pegar, vou dizer
que aqui eu tenho um determinado ΔX, ou seja, aqui eu tenho um ponto inicial x, aqui eu tenho um ponto inicial x mais ΔX. Então, esse ponto x vai ter um valor correspondente fx. E esse ponto f de x mais ΔX vai ter um valor correspondente fx mais ΔX. Se eu for substituir nessa função aqui de cima, nós vamos ter que, aqui, né, olhando esse gráfico da velocidade, na horizontal eu tenho a variável tempo, na vertical eu tenho a variável posição. Então aqui eu vou apenas trocar. Aqui na vertical eu tenho a variável f de x e f de x mais ΔX, e aqui eu tenho a variável x. Então a nossa derivada da função, aqui, a nossa derivada da função d dx de f x é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre o ΔX quando o ΔX tende a zero. Então isso daqui vai ser exatamente esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho dividido por esse pedacinho, que é exatamente igual à equação da nossa velocidade, por isso é uma analogia. Então isso daqui é exatamente igual à equação da derivada. Mas aí foi visto também no cálculo, nas aulas de cálculo, que para você derivar uma função, se você tem uma função f de x, vou escrever aqui embaixo, se você tem uma função f de x igual a x elevado a n, a derivada dessa função, que é chamada de f' de x, vai ser igual a vezes n vezes x elevado a n menos 1. Então você observa que o expoente aqui, ó, ele vai reduzir uma unidade, ok? Vamos lá. Então esse é o princípio fundamental da derivada. A derivada é você sempre subtrai uma unidade do expoente. Então isso aqui seria a derivada. Se nós observarmos, se eu tiver uma função f de x igual a ax mais b, isso daqui seria a equação de uma reta. Se nós formos observar o nosso gráfico, eu vou tirar aqui a integral e trabalhar só a derivada. Se nós observarmos no nosso gráfico, nós temos aqui a função f de x e a função df dx, certo? Que é a função derivada. Então eu inseri aqui para que eu tenha uma variação linear, e aí eu vou gerar aqui a equação de uma reta. Então aqui eu tenho a equação de uma reta. Se nós observarmos, quando eu derivo a equação de uma reta, f' de x vai ser exatamente igual a, subtraindo 1 do expoente, o expoente aqui é 1, então eu vou descer a vezes 1, a vezes x elevado a 1 menos 1, 0, mais o b. O b seria igual a b vezes x elevado a 0. Então o que vai descer aqui é o 0. 0 vezes b é 0, mais o 0. Que isso daqui seria igual exatamente a a. Ok? Então no nosso gráfico, a f' de x seria exatamente igual a, que é o que nós podemos observar aqui, ó. Eu tenho f' de x exatamente igual a a. Então é só um valor único, um valor constante. Okay? Quanto maior a inclinação, como foi visto lá na cadeira de cálculo, quanto maior a inclinação, maior vai ser o valor de a. Então esse df dx vai ser apenas uma função linear, uma função constante. Ok?
Agora vamos lá à derivada. Eu vou abrir aqui um novo documento. Vamos à integral, desculpe. Eu vou abrir um novo documento e vamos conhecer a ideia de integral. Nós vimos que a velocidade de um objeto é igual a ΔS sobre ΔT, ok? Se eu precisar saber do valor do ΔS, eu vou fazer a seguinte operação. ΔS vezes 1, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ΔS vezes 1 vai ser o ΔS, vai ser igual a V vezes ΔT, ok? Então, se você observar a equação da posição, vai ser uma função de V e T. Se observarmos nosso gráfico, eu deveria ter um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, eu desenvolvi meu trajeto com essa velocidade. Imagine que isso daqui é uma reta. Imagine que isso daqui seja uma reta, certo? Então, eu saí de um ponto A e vim para um ponto B com uma velocidade constante. Se você observar, daqui a pouco nós vamos voltar para o simulador e eu vou disponibilizar o link para vocês para que cada um possa acessar e possa treinar também. Se nós formos observar, ó, a equação aqui da velocidade e a função do tempo. Então, a velocidade é esse eixo aqui e o tempo é esse eixo aqui. Então, aqui eu tenho o V e aqui eu tenho o ΔT. Esse camarada é exatamente igual à área debaixo do grafo. Por quê? Aqui é a base e aqui é a altura, ok? Então, eu tenho que a área do gráfico vai ser igual à posição. Mas aí, o que isso tem a ver com a integral? Vamos lá. A velocidade, nós vimos que é igual à derivada da posição em função do tempo. Em função do tempo. Deixa eu escrever melhor. A derivada da posição em função do tempo. Tá aí. Se eu multiplicar aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que ds é igual a v dt. Para eu tirar essa diferencial, todo mundo estudou derivação implícita, sabe que isso daqui é uma derivação implícita, é uma diferencial. Para eu eliminar essa diferencial, eu tenho que integrar. Então, a integral de um diferencial de uma função é a própria função. De um ponto S0 até um ponto S. Nós vamos já ver melhor esse detalhe aqui. Então, isso daqui vai ser exatamente a posição final menos posição inicial é igual à integral de V dt. Então, posição final menos posição inicial é igual à integral de V dt. Então, aqui eu tenho uma função de V em relação ao tempo. Então, isso daqui é numericamente igual à área. Observe que é numericamente igual, só numericamente. Então, ΔS aqui vai ser exatamente igual à área debaixo do gráfico. Então, implica dizer que se eu tiver um gráfico com essa característica, se eu tiver o gráfico com esse formato, eu observo que eu parti de uma velocidade inicial V0 e vim para até uma velocidade final V. Aqui eu tenho um tempo T0 e aqui eu tenho um tempo T. O ΔS aqui já não mais vai ser igual a esse V vezes ΔT. Porque aqui eu tenho uma variação. A velocidade não foi constante. Então, eu vou calcular a área dessa figura. Se nós observarmos, a área dessa figura é exatamente a área de um trapézio. Então, a área dessa figura vai ser igual à área do trapézio, que é a base menor, V0. Vamos fazer de preto. Base menor mais base maior vezes
a altura, que a altura aqui, a altura é essa. Então você está vendo o trapézio de lado. Você dá um giro aqui de 90 graus, nesse sentido, e você enxerga o seu trapézio. Aqui eu tenho a base, é o ΔT, vezes o ΔT, dividido por 2. Então, esse aqui seria o valor do meu ΔS. Então, minha integral de V dt seria numericamente igual à área desse trapézio aqui. Ok? Então, se eu trocar essa função V por uma função S qualquer, por uma função F qualquer, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou iniciar num ponto A e vou parar num ponto B. Aqui eu tenho uma função f de x e aqui eu tenho a variável x. F de x em relação a x. Então eu descrevi essa trajetória. Eu percorri essa variação, essa função aqui. Então quanto é que vai ser a integral dessa função? Observe que essa função ela não é uma função linear, não é uma função no formato de um trapézio, ela tem um formato de uma curva. Então, como fazer para calcular a área debaixo do gráfico dessa função? Se eu calcular a área aproximando por um retângulo, eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho duas possibilidades. Um retângulo tendo como a altura o valor do A, então eu teria isso daqui, esse retângulo aqui. Ou eu teria um retângulo cuja altura é igual ao valor do B. Então eu teria esse retângulo. Ok? Mas se eu observar, qualquer um desses dois, ele não vai contemplar exatamente a área dessa função, porque a função ela está passando pelo meio. E nem vai ser igual ao valor médio, até porque o valor médio eu preciso do conhecimento da integral. Então o que é que eu vou fazer? Um só intervalo, uma só divisão dessas não é suficiente. Então eu vou dividir esse intervalo ao meio. Se eu dividir esse intervalo ao meio, eu vou ficar com dois retângulos. Meu primeiro retângulo é esse. E o segundo retângulo é esse. Se eu observar, já melhorou. Porque eu tenho faltando apenas essa região e essa região. Ok? Mas ainda não é suficiente para mim. Aí o que eu faço? Divido mais uma vez isso aqui ao meio. Divido mais. Dividindo isso aqui ao meio, eu já vou ficar com mais retângulos. Então eu vou apagar essa partezinha aqui. Eu vou apagar essa parte que não me interessa. Eu vou apagar essas duas partes que não me interessam mais, pois a minha divisão já está bem maior. Então nesse caso eu teria esse retângulo e esse retângulo. Me aproximei bem mais. Mas ainda não é suficiente. Então eu vou dividir mais uma vez ao meio. Divido mais uma vez ao meio. De tal forma que eu vou ficar com a quantidade de retângulos aqui muito grande. Então, como dá para observar, quanto maior a quantidade de retângulos, mais próximo da área debaixo do gráfico da curva eu vou estar. Ok? Mais próximo eu vou estar. Então, imagine que aqui eu tenho um determinado valor h. Um determinado valor h. E aqui, para esse determinado valor x, i, eu tenho um f xi associado. Então, a área debaixo do gráfico, que a área debaixo do gráfico é numericamente igual à integral de f de x dx de a até b, vai ser exatamente igual à soma de todas essas áreas. Então, vai ser essa área 1, mais essa área 2, mais essa área 3, mais a área 4, mais a área 5, mais a área 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Quantas divisões eu tiver. Quanto maior o número de divisões, mais preciso vai ser o meu resultado. Então esse resultado vai ser, o h vai ser igual para todos. Em cada pedacinho desse eu tenho um h, 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 h e assim sucessivamente.
Então, o h é igual a todos, eu posso colocar em evidência. Aí eu vou ter f de x1 mais f de x2 mais reticências mais f de xn. Ok? Isso daqui eu posso abreviar da seguinte forma. A área vai ser igual à integral de f de x dx, que é igual a h vezes o somatório de f de xi, onde i varia de 0 ou de 1 até n. Se você disser que esse primeiro valor aqui vai ser o x0, aqui vai ser de 0. Se você disser que vai ser x1, aqui vai ser de 1. Ok? Então, isso daqui vai ser numericamente igual ao cálculo da minha integral, que isso é chamado de soma de Riemann. Ok? Então, vamos continuar. Nesse caso, para eu calcular a área de qualquer função, basta eu calcular o valor dessa soma de Riemann. Mas aí existe um atalho, assim como na derivada. Existe um atalho para você calcular. Nós dizemos que se você tem uma função f de x igual a a vezes x elevado a n, a integral de f de x dx de a até b vai ser igual a vezes 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Ok? Então, o número que você coloca aqui no expoente é exatamente o número que você vai colocar aqui no denominador do 1. Então, isso daqui é chamado do método direto para você calcular a integral. É um atalho para você não precisar calcular essa área, essa soma de várias áreas, dizendo que o h é muito pequeno. Ok? Então, como você observa, o x ele tem como expoente n mais 1, diferente da derivada, que na derivada é n menos 1. Então, nós vamos fazer a seguinte comparação. Vou criar um novo documento e nós vamos fazer o comparativo da derivada e da integral. Eu tenho uma função f de x igual a vezes x mais b. Então, se eu pegar essa função, é uma função linear, certo? Aqui é uma função linear. Daqui a pouco nós vamos para o simulador. Aqui é uma função linear. Se eu calcular a derivada da função f' de x, vai ser simplesmente o a, que nós já calculamos e vimos no simulador. Vai ser simplesmente o valor a. Então, aqui eu vou botar essa função vermelha. Aqui o a vai ser simplesmente esse valor aqui. Aqui é o f de x, aqui é o a. Se nós calcularmos a integral dessa função, a integral de f de x dx vai ser exatamente igual. Eu vou pegar o expoente do x, que é 1, e vou descer, acrescentar 1 a ele e desço para o... Aqui vai ficar assim, a vezes 1 para o denominador do 1. 1 mais 1, 2, vezes x elevado a 2, mais o b. O b eu posso dizer que é o x elevado a 0. 0 mais 1, 1. Então vai ser b vezes 1 sobre 1, vezes x elevado a 1. Que isso daqui é simplesmente a sobre 2x ao quadrado, mais bx. E aí, quando você integra, você tem que inserir mais uma constante c, que seria exatamente o valor que ela vai tocar o eixo y. Então, esse gráfico, ele, como dá para observar, ele vai ser uma parábola. Ele vai ser um termo de segundo grau. Então, o gráfico vai ser algo desse tipo.
ok? Se ele trocar o eixo x, ele possui duas raízes. Se não tocar o eixo x, ele possui duas raízes não reais, duas raízes complexas. Mas não quer dizer que ele não possui raiz. Então, ele possui aqui duas raízes, ok? Então, aqui é uma parábola, aqui é uma reta horizontal, um número apenas, uma constante, e aqui vai ser uma reta inclinada. Então, vamos para o nosso simulador, para compreendermos melhor. Aqui nós vimos que eu tenho uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, derivando eu vou ter uma função constante, e integrando eu vou ter uma parábola. Vou disponibilizar o link para que cada um de vocês possam acessar esse simulador. Você abre a página do Google, digita aqui PHET, que é da Universidade do Colorado, e ele vai abrir esse primeiro link. Esse primeiro link é o link da Universidade do Colorado, e ele disponibiliza várias e várias simulações de todas as áreas da física, matemática, química e ciências da Terra. Então aqui você vai acessar os simuladores, vou voltar mais uma vez aqui, ó. Você clica aqui em Comece já, ou então já pesquisa direto aqui o simulador que você quer. Então, se eu quiser eu posso escrever cálculo, mas se eu quiser eu venho aqui em Comece já, matemática, e eu vou procurar aqui o simulador que tem derivada integral. Daqui. Esse é o nosso simulador, cálculo no gráfico. Então esse simulador aqui, você clica nele, ele vai abrir uma janelinha e é só você clicar aqui em Use Já. Então clicando em Use Já, ele vai carregar o simulador para você, que é exatamente o que nós estávamos utilizando. Ok? Então aqui ó, ele diz, da primeira dica, arraste-me. Eu escolho aqui o tipo de onda que eu quero utilizar, o tipo de função. Aqui eu tenho uma função de pico. Eu escolho aqui a largura do pico. Ok? E vou construir a minha função. Por exemplo, aqui eu tenho apenas a derivada e a função. Se eu criar uma função desse tipo aqui, eu vou observar o que é que vai acontecer com a derivada dessa função. Ó. Então eu criei uma função, que essa aqui não é uma função do segundo grau. Ok? Ela é um pouco mais complicada do que a função do segundo grau. Eu observo a derivada dela. Então eu vou criar uma função conhecida nossa, que vai ser uma parábola. Vou zerar. Se eu construir uma parábola com a concavidade para cima, eu observo que a curva resultado vai ser uma reta. Se eu derivar uma equação do segundo grau, eu tiver uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não está aparecendo. Ok, vou lá para o nosso colega Paintbrush. Se eu pegar uma função f de x igual a ax mais b, aqui uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A derivada dessa função f' de x vai ser desce o 2, a vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1, 2, ou 2 menos 1, 1, mais desce 1, b vezes x elevado a 0, que é simplesmente x. Então isso daqui vai ser 2ax mais b. Ok? Seria exatamente a equação de uma reta. Que é o que nós observamos aqui no simulador. Ok? Espero que tenha dado para vocês pegar o link.
Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função que é uma parábola. Quando eu derivo essa parábola, eu encontro uma reta. Observe que eu estou apenas dentro desse limite, daqui até aqui. Então, eu só posso observar daqui até aqui. E se eu integrar? Vamos zerar novamente. Eu vou inserir aqui a integral. Ó. Então, eu vou, mais uma vez, construir uma parábola. Vou aumentar um pouquinho mais a largura da parábola, para visualizar melhor. E vou criar uma função do segundo grau. Então, você observa que eu tenho aqui uma reta com uma determinada inclinação. E aqui eu tenho uma função do terceiro grau, que ela faz essa curva. Eu tenho um ponto de máximo e tenho um ponto de mínimo aqui. E ele faz essa curva, que isso aqui não é uma reta. Ok? Se eu reduzir a largura da parábola, vamos desenhar novamente. Reduzir a largura da parábola. E vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho mais. Vou fazer o seguinte, eu vou subir esse eixo. Ok? Então, eu observo exatamente que é uma função do terceiro grau. Aqui eu tenho um ponto de máximo, aqui eu tenho um ponto de mínimo, ok? E aqui eu tenho a característica da função do terceiro grau. Então, aqui, se eu tenho uma função do segundo grau, minha função original, a derivada é uma função linear do primeiro grau, e a integral é uma função do terceiro grau, ok? Então, aqui nesse simulador, você pode brincar aqui à vontade e inserir quantas funções você quiser. Uma função seno, por exemplo. Se eu inserir uma função seno, a função seno, vou voltar, aqui a função seno para cima, positiva. Então, está aqui a função seno. Você observa que eu vou obter como derivada uma função seno, ou uma função cosseno, desculpa. A função seno está aqui, a função cosseno aqui. E como integral, eu obtenho essa outra função aqui, ó, que você observa que já tem uma característica um pouco diferente, que é uma função, se essa função seno, a derivada seria a função cosseno, a integral seria uma função menos cosseno. Ok? Você pode inserir uma outra função aqui de ponta. Aí o que vai acontecer? Se você inserir uma função de ponta, uma função triangular, eu tenho uma função linear crescente mais uma função linear decrescente, você vai obter uma função aqui que tem mais ou menos uma característica do terceiro grau. Aqui seria assim falando a grosso modo, uma função de segundo grau triangular. Não existe muito bem isso, mas dá para você imaginar mais ou menos como seria. Aí aqui você tem essa característica que é a função de terceiro grau. Então, como eu tenho essa função linear crescente, aqui eu tenho uma função constante, nessa primeira parte. Nessa segunda parte eu tenho uma função linear decrescente, aqui eu tenho uma função constante. E aqui eu tenho uma função linear, aqui eu tenho uma parábola. Como é uma função crescente, a parábola com cavidade voltada para cima, ok? Nesse primeiro intervalo. Aqui é uma função linear decrescente com a parábola com cavidade voltada para baixo. Se eu alterasse aqui a posição, ia dar para ver melhor. Então aqui eu tenho uma parábola com concavidade para cima e aqui é uma parábola com a concavidade para baixo, ok? Então vamos observar mais uma vez no nosso gráfico. Aqui nós vimos que a derivada foi uma função linear, uma reta, e a integral de f de x dx, integrando essa função, vai ser a vezes 1 sobre 3 vezes x elevado a 3 mais b vezes 1 sobre 2 vezes x elevado a 2 mais c vezes x, mais uma constante d. Quando você integra uma função, implicitamente, que isso daqui seria uma integração implícita, eu não estou definindo os intervalos. Uma integral definida, digamos assim, desculpe, aqui eu teria uma integral indefinida se eu tivesse os limites a e b.
seria uma integral definida. Mas se eu não tiver os limites de integração, eu tenho uma integral indefinida. Eu confundi com a derivação implícita. Mas aqui é uma integral indefinida. Eu tenho que acrescentar esse termo, que é uma constante, porque quando eu derivar essa função, eu devo obrigatoriamente obter essa. Eu tenho que obter essa. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, eu vou voltar exatamente a esse valor. Então, vamos fazer o teste. Se eu for derivar a função integral, a derivada dx de dx da integral de f de x dx vai ser igual a sobre 3 vezes, desce o expoente, né? 3x a 3 menos 1, 2, mais b sobre 2 vezes x elevado a 2 menos 1, 1, mais c vezes 1, x elevado a 0, mais 0. Então, isso daqui é exatamente igual a, cancela o 3 com o 3, o 2 eu esqueci de botar aqui, cancela o 2 com o 2, vai ficar x ao quadrado, ax ao quadrado, mais bx, mais c, ok? Então, dessa forma, você pode encontrar qualquer função que você queira, desde que você tenha a integral dela. Então, vamos usar um exemplo aqui. Imagine você que eu tenho uma função que a integral dessa função, a integral de f de x dx, é igual a 2x ao quadrado mais 5. A integral dessa função é isso daqui, 5x. Eu quero saber qual o valor de f de x. Como eu faço? Como eu vou fazer para encontrar o valor de f de x? Nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. Se a integral é isso daqui, basta eu derivar a integral que eu acho a função original. Então, basta eu calcular dx de 2x ao quadrado mais 5x. Isso daqui vai ser igual, a derivada disso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes x, 2 vezes 2 vezes x elevado a 1, mais 5. Mais 5. Isso daqui vai ser igual a 4x ao quadrado mais 5. Então, essa é a função que, se eu integrar, eu vou obter essa função aqui. Então, essa é uma estratégia para você encontrar a função original. Então, um exemplo de grande aplicação de derivada integral, que vocês vão ver na disciplina de física, vai ser o seguinte. Deixa eu aumentar mais aqui nosso espaço para riscar. Um exemplo que vocês vão ver é o seguinte. Eu tenho, como eu falei no início, eu tenho uma velocidade de x, ou a posição de x, s, vou botar a variável t, s de t, v de t e a de t. Se eu tiver com a equação da velocidade e quiser vir para a aceleração, eu vou calcular a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, eu devo derivar. Se eu estou na posição, quero vir para a velocidade, eu derivo. E esse sentido é único. Da posição para a velocidade, eu derivo. Da velocidade para a aceleração, eu derivo. Já o contrário, da aceleração para a velocidade, eu integro. Da velocidade para a posição, eu também integro. Ok? Então, dá para observar que a derivada é a operação inversa da integral e vice-versa. Ok?
Então, a integral ela também é chamada de antiderivada. Antiderivada, que também é chamada de primitiva. Então, se você vê no problema, calcule a primitiva de uma função, você deve calcular a integral de uma função. Então, nesse caso, vamos propor a seguinte situação. Você tem um móvel, deixa eu escrever aqui, para a letra sair melhor. Um móvel parte do repouso descreve uma trajetória com uma velocidade descrita pela equação. A equação v de t vai ser igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Qual a equação da posição e da aceleração desse móvel? Então, nosso desafio é encontrar a equação da posição e a equação da velocidade desse móvel, ok? Se nós observarmos, nós estamos bem aqui. Estamos aqui na velocidade e queremos encontrar a posição e queremos encontrar a aceleração. Para eu encontrar a equação da posição, eu preciso de uma informação a mais, para eu encontrar o valor da constante. Então, eu vou dizer aqui, vamos ver. Dados S de 0 igual a 0. Então, no momento, no tempo t igual a 0, ele estava na posição 0 metros. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui nós estamos na equação da posição, na velocidade, e vamos encontrar a aceleração, que já está mais próximo, já está mais perto. Então, a aceleração, A de t, é igual d dt de v de t, que vai ser a derivada d dt de 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Derivando esses termos, desce o expoente, 2 vezes 2, 4, vezes 2 menos 1, 1, mais o expoente aqui é 1, 3 vezes 1, 3, mais, vezes x elevado a 1 menos 1, 0, mais a derivada do 5 é igual a 0. Então, 4x mais 3. Então, a de t é igual a 4x mais 3. E a posição, o S de t, vai ser igual à integral de v dt, que vai ser igual à integral de 2x ao quadrado mais 3x mais 5 dx. Integrando cada um desses termos, vamos obter o resultado 2 sobre 3 x ao cubo mais 3 sobre 2x ao quadrado. Observe que o número que você bota no expoente é o número que está aqui no denominador, sempre.
mais 5. A integral de 5 dx é 5x, mais uma constante c. Então, isso daqui é o meu S de t. Mas nós temos essa informação aqui, ó. Nós temos essa informação, S de 0 igual a 0. Então, S de 0 vai ser igual a 2 terços vezes 0 ao cubo, mais 3 meios vezes 0 ao quadrado, mais 5 vezes 0 mais c é igual a 0. Daqui nós concluímos que o c é igual a 0, certo? Então, a minha equação S de t vai ser igual a 2 terços de x ao cubo, mais 3 meios de x ao quadrado, mais 5x. Ok? Então, essa é a nossa solução. Vocês vão aplicar isso daqui bastante na física e nas outras disciplinas da engenharia. Então, mais uma vez, observando, você tem uma função do segundo grau e na derivada você encontra uma função do primeiro grau e na integral você encontra uma função do terceiro grau. Ok? Então, se nós observarmos aqui, vamos ter aqui a função do segundo grau, com a parábola, com a concavidade voltada para cima. E aí, como resultado, nós vamos ter na derivada uma função linear e na integral nós vamos ter uma função do terceiro grau. Ok? Só mais uma informação interessante da derivada. Eu poderia derivar duas vezes uma função. Ok? Se eu derivar uma função duas vezes, se eu pegar uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, eu calculo a derivada dessa função, f' de x é igual a 2ax mais b. Com essa derivada, eu tenho a possibilidade de encontrar os valores de máximo e mínimo, apenas igualando a zero, e eu posso derivar de novo a função f' de x. Isso daqui vai ser igual apenas a 2a. Esse termo aqui, ele é chamado de concavidade. Concavidade, ou seja, o quanto essa função ela vai ser aberta ou fechada, certo? Quanto maior a concavidade, mais aberta ela vai ser. Quanto menor a concavidade, menos aberta ela vai ser. Então, nesse caso aqui, eu encontro a concavidade da função. Então, um detalhe interessante, quando você vai calcular o valor de máximo e o valor de mínimo, você pega os valores, substitui na função e substitui também na derivada segunda. Se a concavidade da função for positiva, você vai ter concavidade positiva, que você vai ter um valor de mínimo, ok? Se a concavidade for negativa, você vai ter um valor de máximo. Ok? Então, essa informaçãozinha interessante que às vezes passa despercebido. Se eu tiver uma função do terceiro grau, vamos tentar aqui fazer uma função do terceiro grau. Então, tem uma função... Não. Vou botar duas parábolas. Uma função aqui, uma parábola para cá e outra parábola para cá. Dá para observar mais ou menos. Eu tenho, não, aqui não seria uma função do terceiro grau. Como eu desenho aqui. Uma função... Ixi, não. Função do terceiro grau, vamos ver. Não dá certo. Bem, infelizmente não deu aqui para eu desenhar uma função do terceiro grau. Mas se você tiver uma função
do terceiro grau, você vai ter como derivada uma função do segundo grau e como integral uma função do quarto grau, ok? Então, já encerramos o nosso momento da nossa aula. Eu espero que todos vocês tenham gostado, todos vocês tenham compreendido. E agora vamos responder algumas dúvidas. Vou acessar o nosso site para responder algumas dúvidas. Ok, estamos aqui vendo algumas dúvidas. Vamos ver aqui os comentários. Vamos lá, uma pergunta aqui. Só não entendi por que as equações ficaram em função de x. Acho que era melhor se ficasse em função de t. Vamos ver as equações. Quais equações? Ah, certo. Ok, entendi. Aqui nesse caso. Eu troquei a variável. Ok. Nesse caso era só você substituir a equação da velocidade. Seria 2t ao quadrado mais 3t mais 5. A aceleração seria 4t mais 3. E a posição seria 2 terços de t ao cubo mais 3 meios de t ao quadrado mais 5t. Que realmente aqui eu coloquei v de t e botei aqui um x, mas aqui desculpem aqui pelo engano, aqui é um t. Então eu agradeço a atenção de todos. Estou deixando aqui meu e-mail. Vou escrever aqui meu e-mail para quem quiser, quem tiver mais alguma outra dúvida, entrar em contato. Ok? Meu e-mail é dmartins2@fanor.edu.br. Qualquer dúvida, podem enviar perguntas, comentários e sugestões. Então, peço desculpas por alguma falha técnica que eventualmente tenha ocorrido,
Mas essa é a nossa primeira transmissão, nosso primeiro teste de aula online. Com certeza virão mais testes. Quem quiser acessar o simulador, você acessa esse site da Universidade do Colorado, que nós temos muitos outros simuladores lá para que vocês possam utilizar. Então, se você acessar aqui da Universidade do Colorado, você tem muitos simuladores. Então, para quem é da engenharia elétrica, por exemplo, nós temos excelentes simuladores aqui na área de circuito. Temos inclusive simuladores para construção de circuitos elétricos. Okay? Então são bem interessantes. Na área de magnetismo também temos muitos circuitos, muitos exemplos. Okay? Então é isso daí. A gente encerra a nossa aula aqui. Envie para o meu e-mail comentários e sugestões. Aguardo o contato de todos. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um ótimo final de semana.